Então, por isso que o uso do Context API ele é muito importante e também é um facilitador. Fala pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, tudo bem? Mais uma videoaula. Hoje nós iremos falar sobre Context API, tá ok? O que é o Context API? Bom, ele é uma forma que nos permite que possamos acessar determinado elemento dentro de toda a nossa aplicação, tá bom? Isso pode ser uma função, pode ser alguma requisição que a gente precise fazer com o nosso back-end, tá? Então, de certa forma, ele vai proporcionar uma informação dentro do escopo do nosso projeto todo, sem que a gente precise ficar passando informações via props de uma tela para outra e assim sucessivamente, tá bom? Então ele vai atuar como um facilitador provendo uma informação para a nossa aplicação inteira. E como que a gente faz para poder usar o Context API? Bom, primeiro eu vou criar aqui um arquivo chamado context.js e a gente tem também aqui uma documentação, tá, de como que a gente vai estar utilizando ele. Então ele é um hook, tá, do React. Então nós vamos fazer aqui o import de create context, tá, do React. E a gente vai fazer o seguinte também. A gente vai criar aqui uma const. O nome dela vai ser link link context e ele vai ser igual o meu create context, tá? A nossa export default function. Eu vou criar aqui um link provider return. Eu vou também setar aqui uma prop children, tá ok? O que essa prop vai fazer? Ela vai permitir que nós recebamos qualquer informação, tá? Isso vai deixar muito mais flexível a nossa aplicação. E também, acabei me esquecendo, eu vou fazer aqui o export desse link context. Então aqui a gente já pode prosseguir com o nosso link context e ele vai prover, tá, as informações para a gente. O value, por enquanto, eu vou deixar ele vazio e dentro ele vai receber o meu children. Então, basicamente é isso aqui, a estrutura, a base, né, a estrutura mais básica que a gente vai precisar é essa, só que a gente ainda precisa envolver o nosso context dentro de toda a nossa aplicação. E como que a gente vai fazer isso? Lá naquele arquivo que a gente criou anteriormente, o routes, eu vou envolver ele dentro de todas as minhas telas. Tá? Então, primeiro eu vou ter que importar aqui. Então, import link provider e eu vou envolver o meu link provider dentro de todas as minhas telas. Prontinho. Então, basicamente, ele já está funcionando. Para que eu possa fazer uma demonstração, eu vou fazer o seguinte. Dentro aqui do meu context, eu vou criar uma função. Eu vou criar uma função soma, tá? Ele vai receber o valor de A e B. E também vou definir aqui callback. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o meu callback e vou passar A mais B, certo? E essa minha função soma, eu preciso passar ela aqui dentro do value do meu link context.provider, tá bom? Porque eu quero exportar, na verdade eu tenho que passar aqui o soma, porque eu quero exportar essa minha função. Então, se eu quero exportar ela, eu vou ter que colocar o nome dela aqui e eu também preciso importar esse meu contexto dentro da tela que eu quiser manipular essas informações, tá? Então, primeiro eu vou ter que importar aqui um hook use context e também fazer um import link context e aqui dentro const soma, que é o nome da função que eu vou querer importar do meu link context, é igual use context, qual que é o nome do context? Link context. Perfeito? Então aqui eu já consigo chamar essa minha função, tá? E eu vou fazer o seguinte,
eu vou dar aqui um onPress. Primeiro eu vou criar uma função, function, vou colocar o nome dela de test context, tá ok? Então, onPress test context. Então, para eu poder usar, eu vou ter que chamar a minha função soma e eu vou passar os valores 1 e 2, que vai ser o meu a e b, certo? E também eu vou usar aqui um callback e vou dar aqui um console.log nesse meu callback para ver o que vai acontecer. Então, eu vou iniciar minha aplicação. Então, perfeito, a nossa aplicação já está rodando. E só para revisar, a gente colocou esse evento dentro do nosso botão encurtar, tá? Então, vamos testar. Chamei aqui o botão encurtar. Olha só, o retorno foi 3. Agora eu vou explicar um pouco o que aconteceu aqui, tá? Pois bem, eu chamei a minha função, né, testContext, ok, e ela disparou a minha variável soma. Só que eu não tenho nenhuma função, na verdade, né, eu não tenho nenhuma função soma aqui. Só que eu estou importando essa minha função soma do meu context, tá? E esse context, ele vai prover essa minha função para toda a minha aplicação. Então, por exemplo, eu não preciso chamar uma função, alguma tela em específico e passar esse valor via prop, tá? Porque imagina só se a gente tem uma aplicação muito grande, eu vou ter que ficar passando prop de uma tela para outra. Então, numa aplicação pequena, ok, mas numa aplicação maior, isso vai trazer muito problema para a gente, porque a gente vai acabar perdendo informação nesse caminho. Tá, então por isso que o uso do Context API ele é muito importante e também é um facilitador. E aqui eu estou chamando o meu callback, tá? O mesmo callback que eu provi aqui. Então aqui ele vai fazer a soma de A mais B e vai retornar para o meu callback. E aí, na verdade, todo esse meu dado ele está sendo processado dentro do meu context, só que ele está recebendo tudo de volta aqui dentro da minha home e exibindo para mim o resultado final. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje sobre Context API. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, é só deixar nos comentários. Obrigado, valeu!